Olá, amigos! Bem-vindo ao programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Hoje com um cenário novo, como vocês estão vendo aí. Cenário bonito, um cenário atual, não é isso, Rogério? Atual. Então, nós estamos aqui inaugurando o cenário com vocês. E o nosso programa hoje, porque o Foco e Sucesso ele é um programa voltado para vocês. Informações precisas para o seu desenvolvimento pessoal e crescimento profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso. Sempre temos alguém do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano sendo entrevistado no nosso programa para levar essas informações para vocês. E também vocês solicitam temas de programa. E hoje o tema de programa é como se tornar um vendedor de sucesso. Vários pedidos, várias solicitações e nós resolvemos montar um programa hoje, inaugurando esse estúdio novo para falar sobre vendas. Porque vendas, todos nós somos vendedores. O médico vende o que ele aprendeu na faculdade e no hospital. O professor o que ele aprendeu na faculdade, na escola. E assim sucessivamente, o advogado nos tribunais, e assim sucessivamente. Então, todos nós somos vendedores. Nós aqui no programa somos vendedores de informações para vocês. Porque as pessoas pensam que vendedor é aquele que carrega uma pastinha, que está de porta em porta, batendo, tentando tirar um pedido. Não! Todos nós somos vendedores, do motorista de aplicativo à menina do caixa do supermercado. Então vamos dar algumas dicas, Rogério, aqui, importantes, né? Para que vocês tenham uma noção, porque a venda, ela tem que seguir regras. Existem algumas regras básicas, e as regras básicas são importantes para você impactar o seu cliente. Começa pelo quê, Rogério? E seja bem-vindo, Rogério, ao programa e ao novo cenário, né? Obrigado, André. Obrigado a todos. Cenário novo. A gente preparou esse cenário, gente. Ele foi, assim, criado detalhadamente para agradar a você que está nos vendo. E a gente fez com todo carinho, pensando em você. A gente está falando sobre vendas, que é algo muito importante. E a gente está com uma pessoa que sabe muito sobre isso. E a gente começa pelo atendimento, André. O atendimento, como você atender aquela pessoa que vai comprar, faz toda a diferença. Ser atendido, ser bem atendido, me dá eu particularmente, me dá uma segurança muito grande quando eu sou bem atendido, quando aquele produto que eu tenho ele na mão, que eu quero levá-lo, é bem desenvolvido no meu conhecimento que a pessoa está passando para mim. Então é importante. Conhece aqueles vendedores fantasmas? Vou explicar o que é vendedor fantasma. Você entra em uma loja e alguém chega aqui atrás daquele bom dia, boa tarde, boa noite, você toma um susto. É aquele vendedor fantasma. É o vendedor fantasma. Então, a abordagem é muito importante. Então, tudo começa com o atendimento. É uma paquera. É uma paquera. É no olhar, você vai olhar para o cliente, visualizou o cliente, já tem até o perfil, que aí importante é você entender da área, da parte comportamental, que nós falamos sempre, Rogério, nos nossos programas ou nos nossos treinamentos, a área comportamental do cliente, da pessoa, que você vai analisar como abordar aquele cliente. Certo? Então, o atendimento, ele é muito importante. Por quê? Porque é a hora que você vai conquistar o cliente. Você precisa saber chegar no cliente, como perguntar, por exemplo, eu chego aqui agora, em vez de eu chegar nas suas costas, eu chegar na sua frente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o André Pimentel, como eu posso lhe ajudar? Olha a diferença de você chegar aqui nas costas e dar aquele grito, bom dia, boa tarde, boa noite, e a pessoa se assusta. Certo? Você falar de frente com o cliente, olhando para o cliente, olho no olho com o cliente. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu posso lhe ajudar? Olha o que você está dizendo para o cliente. E uma importante, anota aí agora. Essa é importante, essa informação. É a dica de sucesso do nosso programa. Você não faça pergunta fechada para o seu cliente. O que é pergunta fechada? Eu chego para o Rogério aqui e falo assim, o senhor quer comprar alguma coisa? Aí o Rogério diz, não. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Quando eu chego para você, como eu posso lhe ajudar? Abrir uma negociação. Aí ele vai dizer, uma loja de celular. Ele vai dizer, não, eu estou dando uma olhada em alguns celulares aí, tablet, eu estou olhando. Ok, você não precisa perguntar se ele quer comprar. Por quê? Porque ele já disse o que é que ele quer. Deixa ele visualizar que ele vai chegar, ele vai caminhar e ele vai chegar em um produto. A hora que você explica. Posso lhe falar sobre esse aparelho? Aí você começa a falar características e benefícios, que isso a gente fala lá na frente.
ok? Do produto, ok? Sabe entender, Rogério, se aquele produto ele é para presente ou para uso próprio, né? Aí vem um tópico que tem aqui, conhecendo o seu cliente. É importante porque, tipo assim, uma pessoa, um exemplo, um senhor chegando na loja de celular que você está falando, ele tem seus 60, 75 anos, ele quer um celular para falar com as netas dele, com tudo. Aí eu vou, só que ele quer aquela coisa prática, aí eu vou, levo um iPhone 14 para ele, que não vai ser... Eu conhecer o cliente, saber do que ele precisa é muito importante. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Um senhor de 80 anos de idade quer comprar um celular, ele vai comprar um celular, aí o vendedor, porque quer ganhar mais comissão, o que é que ele faz? Ele quer vender o celular mais caro. Só que aquele senhor, ele olhou tudo e ele ligou para o filho dele. E o filho dele disse, não, pai, o senhor não precisa de um telefone desse não. Para o que o senhor precisa, existe um telefone de X valor. Aí ele sai da loja e ele compra na outra loja vizinha. Por quê? Porque aí é a hora que você vai abordar o cliente, que é conhecendo o cliente, como você perguntou aí agora, você vai conhecer seu cliente e você vai vender lá para o seu João, que tem 80 anos. E você pergunta para ele, o senhor vai utilizar esse aparelho como? Ele vai dizer, não, eu quero bater foto dos meus filhos, dos meus netos, das minhas famílias, nos eventos da família. Olha o que ele quer. É quase uma câmera fotográfica, né? Certo? Aí você vai vender para ele um aparelho que se adeque a ele, que sirva para aquilo, que tem aquelas memórias, que aí é a hora que você vai falar de características e benefícios. Mas aí você precisa conhecer o cliente. Por quê? Lembre-se, as etapas das vendas, para o cliente ser seu fiel cliente, é exatamente essa. Primeiro você conhece, depois você vende, depois o cliente paga. Quando o cliente volta para você, aí é que essa venda está fechada. Aí é que a venda fechou. Por quê? Porque tudo que você vendeu para aquele cliente foi uma realidade, foi uma verdade, e o cliente volta ali procurar e trazendo mais pessoas. Aí vem aquele tópico também que eu gosto de falar, que você conquistou o seu cliente. Você conquistou o seu cliente porque você não deu algo para ele que é caro demais, você deu algo que realmente vai satisfazê-lo, vai ser útil dia a dia para ele e prático, porque uma pessoa de 80 anos precisa de uma praticidade rápida. Não é como a gente que tem uma cabeça que essas coisas todas. Ele conquistou ele, tanto que ele volta e ainda traz mais pessoas. Exatamente isso, entendeu? Então, você precisa entender isso aí, é conquistar o cliente. Porque vender, todo mundo vende. Mas ter uma base de clientes cadastrados, clientes fiéis a você, poucos conseguem. Por isso que alguns vendedores batem metas e outros não. Eu observo, às vezes eu vou no shopping só para poder, tudo isso que nós preparamos para entregar para vocês, pode ser aqui no nosso programa, que isso aqui é um treinamento, isso aqui é uma mentoria, ou nos nossos treinamentos presenciais através do Instituto Pimentel, como vocês estão vendo aqui atrás, o Instituto Pimentel. Lá nós ministramos curso, palestra, treinamentos, processo de coaching, mentoria. E aí o que é que eu faço? Eu faço pesquisa de mercado, Rogério. Será que tudo isso realmente se aplica no mercado? E nós vamos andar no shopping ou em lojas de ruas e entender como é que é a abordagem de vendedor. Muitas vezes, eu já cheguei em lojas, eu quero comprar uma caneta. Quero comprar uma caneta. Então eu vou lá na loja, percebo tudo isso que nós já comentamos aqui, tudo isso que nós comentamos, e eu vejo como é que o vendedor me atende. Aí eu quero comprar uma caneta, aquela caneta de tampa azul, caneta Bic. Essa caneta aqui é uma caneta mais cara. O vendedor, a primeira coisa que ele quer é me vender uma caneta mais cara. Mas eu só quero comprar aquela caneta lá que custa R$2. Aí o que é que acontece? Eu já não compro com ele. Vou em outra loja. Em outra loja, um vendedor já me vende uma caneta que não é nem aquela de 2, mas conseguiu me vender uma de 10. Por quê? Porque ele perguntou tudo isso que eu falei para vocês anteriormente aqui. Então, ele me conquistou. Ele me conquistou. Eu ia comprar uma caneta de 2, comprei uma caneta de 10 e não comprei uma caneta de um valor maior, que eu não tinha necessidade para o que eu queria. Entendeu? Então aí eu pergunto, por que é que um vendedor, Rogério, sai de uma loja e vai na outra loja vizinha, compra o produto que você vende, sai com a sacola e passa na frente da sua loja? Por quê? Atendimento. Atendimento. Você tem que vender simpatia e credibilidade para o seu cliente, para aquela pessoa. Quando você é bem atendido, um sorriso,
a credibilidade daquilo que você está vendendo, aquela segurança. Eu gosto muito disso quando eu vou comprar uma coisa. Gosto de a pessoa saber daquilo que ela está me vendendo. Para que serve isso? Não sei. Uma vez comprei um celular novo e queria tirar umas fotos, botar na outra, não sabia mexer nele ainda. Então fui lá onde eu comprei, perguntei à moça da loja. Eu preciso passar esse arquivo para isso, como é que eu faço? Ela mexeu em tudo. E não sabia? Não sabia. Aí eu peguei, voltei, digo, não, vou estudei. Então, assim, credibilidade, simpatia no que você está passando é muito importante. Aí eu lhe pergunto, você comprou um celular naquela loja que precisa fazer a transferência de dados, ok? Você vai nessa loja novamente? Nunca mais, ou nada. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês que vendem bolo, venda é única. Independente do produto, um bolo, uma água, um refrigerante. Por que que uma água no supermercado custa R$1? No sinal ele custa R$2. Em uma festa ele custa 7. No aeroporto ele custa 10. No shopping ele custa 6. A mesma água. Por que é que você está no aeroporto e você acaba comprando uma água de 10? Se tem de 2. Por tudo que o aeroporto proporciona a você. E no shopping, que custa 6, 7. Por tudo que o shopping proporciona a você. Ok? Então você é encantado pelo aquilo que vai ser proporcionado a você. Uma vez que você ficou satisfeito, que aí vem o que você falou, né? Vendendo simpatia ao cliente, né? Então, o shopping, o que é que o shopping vende? O shopping vende segurança, comodidade. O shopping vende lazer. Tá certo? E é interessante que quando tem lugares, não sei você, se você age assim, tem lugares que eu vou comprar, que eu já sei a pessoa que eu quero. Já procuro ela. Eu sei que ela é rápida, prática, ela me atende, ela já sabe o meu gosto. Eu vou contar uma história para vocês aqui que é uma verdade. A minha filha foi comprar uma capa de celular em uma loja no shopping. Isso deve ter uns 5 anos. Uns 5 anos. E era uma lojinha pequena. Hoje eles têm lá vários pontos dentro desse shopping. Um grande shopping aqui em Fortaleza. Aí, quando eu entrei na loja, o vendedor, minha filha falou da capinha, o vendedor, muito atencioso, e começou a falar com a minha filha e vender, e perguntou para mim se eu não estava precisando de alguma coisa. Aí eu falei que não, vim levar minha filha, e ele começou a me dar um atendimento, perguntou com o que eu trabalhava, eu comecei a explicar, eu ministro cursos, palestras, tenho um programa em televisão, e ele começou a me apresentar tudo que eu poderia utilizar nas minhas palestras, nos meus cursos, nos meus treinamentos, inclusive na TV. Só para dar uma resumida para vocês. O atendimento dele foi tão bom, eu ia comprar R$10, 20 no máximo, que era a capinha do telefone da minha filha, eu gastei R$250. Não, eu investi R$250, falando melhor para vocês. Mas por quê? Pelo atendimento dele. E eu dei vazão a ele. Eu deixei ele me explorar ao máximo. E eu explorando dele tudo que eu falei para vocês. Atendimento, simpatia, credibilidade, conhecendo o cliente, vendendo o que o cliente precisa. Ele, em nenhum momento ele me empurrou um produto. Ele apenas dizia para mim assim, esse tripé, o senhor vai colocar assim, fica legal com aquela câmera. Esse aparelhozinho aqui, isso aqui, quer dizer, essa... luz, a luz hang light, né? Hang light, né? Aí, tudo isso ele me vendeu. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Como é que você está abordando o seu cliente? E vou falar mais na saída. Quando eu saí, ele levou a sacolinha até a porta, agradeceu, Rogério. Uhum. E quando eu saí com minha filha, quando eu dei uns 4 passos, ele me chamou. Seu Pimentel. Aí eu virei para ele e falei, rapaz, o que é que você quer me vender mais ainda? Ele falou, nada. Eu só queria pedir ao senhor que o senhor não demorasse de passar aqui na frente da minha loja para poder eu não sentir saudade do senhor. Olha que simpatia! E eu compro lá há mais de 5 anos, nessa rede de lojas, que era uma loja pequena. Ou seja, o treinamento que a loja deu para esse vendedor, ou ele se treinou, né, por conta própria, ok? Fundamental, porque a empresa está crescendo, vários vendedores, ele hoje é o gerente geral, eu encontro com ele e eu falo para ele. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Ele desenvolveu uma conversa com você.
Um dos tópicos que a gente está falando é converse em vez de dar uma palestra. Ele deu uma palestra, não empurrou nada, ele apenas foi explicando, conversando com você, com a sua filha, foi ganhando simpatia, foi mostrando aquilo que era adequado ao seu dia a dia, ao que você trabalhava, que é bem legal. Então, conhecendo o cliente. Isso. O que foi que ele perguntou para mim? Enquanto a minha filha estava lá olhando capinhas, várias capas, né? Que cores, tem tudo isso, fotos. Ele perguntou para mim, o senhor trabalha com o quê? E eu expliquei para ele. E foi o que ele fez. Dentro do perfil do cliente dele, ele colocou produtos na minha frente. Quando você vai em um supermercado, outra observação que eu faço, eu vou em supermercado e fico observando atendimento. Hoje, você chega no caixa do supermercado, como também na farmácia, tem várias guloseimas. Várias guloseimas. Você está na farmácia aqui está o caixa, você está aqui na frente, e aí tem várias guloseimas ali, você olhando. Você compra chiclete, compra bombom, né? Compra pastilha, você acaba comprando. Você é induzido por aquilo. E a vendedora no supermercado, ela fala assim, tem uma grande rede aqui em Fortaleza, que ela fala assim, hoje nós estamos em promoção e está aqui o produto na minha frente. Você está comprando já ali o atendimento dela, você diz, coloque um. E eu pergunto para vendedoras assim, ó, você bate meta? Tem meta para bater para vender? Ela falou, tem metas diárias. Nossas metas são diárias, então eu vou lhe ajudar. Ela foi atenciosa, simpatia, credibilidade, e eu acabo comprando até para ajudar. Às vezes eu não preciso. Posto de combustível. Tem posto de combustível que eu não passo mais nem do lado dele, pela falta de atendimento. Mas tem posto de combustível que o atendimento é muito bom, e aí o que é que acontece? Você vai abastecer. Gasolina está aí, né? O preço que todo mundo sabe. Mas tem a gasolina mais cara, tem aditivada e tem uma mais cara. Naquele posto que o atendimento é maravilhoso, eles têm que vender gasolina aditivada, né? Eles têm uma meta. E nesse posto que eu abasteço, eles falam assim, se hoje vai ajudar a gente na meta, eu digo, pode encher o tanque. Por quê? Conquistou o cliente com atendimento, credibilidade, simpatia, produto bom, ok? E ele acaba me convencendo que eu posso ajudá-lo. E às vezes também, André, além da gasolina, ele chega, molha o carro, limpa. Água, bota água, isso. Quando você vai ali na conveniência, ele está cuidando do seu carro, já fez uma coisa a mais. Isso aí é. Rogério, atendimento é o que nós estamos falando aqui, ó. Nós estamos já com quase 20 minutos de programa, então nós estamos falando sobre atendimento. Você precisa só entender isso. Então, quando você falou aí, Rogério, né, de conversar com o cliente, em vez de ministrar uma palestra, por quê? O que é que acontece? Muitas vezes, você tem já um discurso preparado. Só que aquele discurso preparado é para um cliente. Não são para todos. E uma coisa, ontem eu estava em uma reunião e eu falei para uma pessoa, nós saímos da reunião. Falei, a reunião foi muito boa, só que você botou um assunto em cima do outro que as pessoas não tinham tempo de respirar. Eu falei para essa pessoa. Por quê? Ele quer até colocar alguns pontos, mas vamos escutar mais. A escuta ativa, ela vai lhe ajudar bastante, além de economizar a garganta. Então, uma escuta ativa, ela é muito importante, Rogério. André, você que viaja, eu também viajo muito. Isso é uma questão cultural, o atendimento? Não, é assim, é preparo. É preparo. Você que hoje, outra dica de sucesso aqui do Pimentel. Você está desempregado. Está desempregado. Com esse programa que nós estamos fazendo aqui, que é um treinamento, o que é que você vai fazer? Assista, ele vai estar no YouTube, assiste 1, 2, 3, 4, 5 vezes e aprende essas técnicas. E aí, pegue o que você tiver de aptidão para trabalhar em serviços, Rogério, ok? Em serviço, ou comprar e revender produto, ok? Tem caneta. Compre caneta e revenda caneta. Você entende? O seu mercado absorve esse produto? É um produto rentável? É um produto que a concorrência é menor? Por quê? Poxa, eu tenho todas as técnicas, todas as ferramentas, e eu tenho até uma reserva financeira, estou desempregado, mas tenho uma reserva. Eu vou começar a comprar produto, ou produtos na internet, pode ser também, e outra coisa, você hoje pode ter loja online. Você pode ter loja online, então você está desempregado hoje porque quer. André, mas eu não tenho aptidão para vendas.
Mas você não pode vender serviço? Um serviço. Tem eu indiquei essa semana uma pessoa que trabalha com ar-condicionado. Pelo que ele faz. Tanto que eu tenho o nome dele tem escrito assim, faz tudo. Porque ele resolve tudo. Ele monta um ar-condicionado, ele trabalha na parte elétrica, ele trabalha na parte hidráulica, e ele cuida de tudo, ele é altamente atencioso. A semana passada ele foi para um cliente que eu indiquei, e hoje eu estava em uma empresa de manhã, que nós temos a consultoria empresarial no Instituto Pimentel, e quando eu chego lá, quem é que está instalando o ar-condicionado lá? Ele. E as pessoas falando bem dele. Mas, e outra coisa, e ele vendeu o aparelho ainda, porque ele faz serviços, mas ele também tem aparelhos. E ele vendeu o aparelho e ele vendeu o serviço. Ok? É. E lá, como tem vários ar-condicionados, ele já está fechando um contrato para dar manutenção. Estão entendendo? Então, é isso. Por que eu indiquei ele? Porque ele tem o quê? Ele tem tudo isso aqui. E principalmente uma coisa que você, dentro um tópico, né? Dentro do profissional, que é o quê? Credibilidade. Atendimento ele já tem credibilidade. Tem um tópico aqui que fala sobre oferta dos seus produtos ao seu cliente, né? Depois que você conquistou aquele cliente, tem lançamentos da empresa, tem coisas, novidades. Eu acho muito interessante quando alguém manda alguma coisa. Rogério, sua cara parece demais com você, tudo. Eu já acho interessante. Essa capa, que eu gosto muito de capinha, essa capa é exclusiva, cara. Olha aí o diferencial. Separe, que eu já estou indo aí. Olha aí. Então, é coisa bem interessante isso, assim. E eu percebo que a pessoa que é o cliente, ele gosta de ser bem atendido. Ele pode parecer que não, mas ele gosta de um bom atendimento. Ele gosta de um bom... vou usar um termo assim que... bajulado, né? Assim... Porque ele tá querendo comprar, e às vezes ele não tá nem querendo comprar. Tá sendo mimado, né? Ele tá nem querendo... Às vezes eu entro numa loja e não quero nem comprar nada, mas quando eu vejo aquilo aí... Isso aí, olha que ficou legal em ti, olha isso aqui, olha como fica legal essa camisa, tudo. E eu gosto muito de coisa exclusiva, não gosto de coisa comum. Não, eu vou levar. Não, mas isso aqui é legal, Rogério. Mas com essa calça, olha aqui, a combinação. Mesmo, tem meu número. Então, o que é que acontece? Ele conhece o cliente. Exatamente. Esse vendedor, ele já fez toda aquela abordagem que nós falamos anteriormente. Tem vendedores, pra você ter uma ideia, que ele é tão bom, mas ele é bom vendedor, que é outro, essa dica aqui que eu vou dar também é para você que é empresário, tá? É legal também. O seu vendedor, ele é tão bom, que você oferece para ele um cargo de gerência e ele não quer. Porque ele não sabe ser líder, ele não consegue. É perfil, tá? Isso é perfil. Ok? Então, muitas empresas, por isso que eu falei que o empresário precisa entender muito bem disso. Porque muitas vezes, você empresário, você tem um vendedor que ele é destaque. Ele está se destacando na empresa. Vende, bate meta todo mês bate meta. Aí você puxa ele para quê? Para ser o gerente da área comercial, o gerente de vendas. O gerente de vendas. E aí? Ele vai largar o que ele sabe fazer e vai gerenciar. Ok, ele tem de produto, até abordagem de cliente, mas ele não consegue ser líder. Não é o perfil dele ser líder, ter liderança. E aí o que é que acontece? Você, depois de 6 meses, o gerente não está dando certo, o que é que você faz? Demite. Você perdeu um bom funcionário, você perdeu um vendedor para a concorrência, porque vendedor todo mundo quer. Todo mundo quer ter um vendedor de destaque. Ok? Então você tem muito cuidado, precisa ter muito cuidado, Rogério, quando você for promover um vendedor. Tenha uma reunião com ele em particular, pergunte para ele. Pergunte para ele, assim, você tem perfil de liderança? E antes de perguntar, observe. Que é muito importante. Muitas vezes você tem um vendedor e você vê o dinamismo dele, entendeu, Rogério? Ele ali, cuidando do cliente, ajudando o outro funcionário, né, que não conseguiu vender, e ele tá ali, então, olha bem, ele é muito comunicativo. As pessoas lá já o respeitam pelo ser um batedor de metas e respeita ele como profissional. Esse está preparado para ser um gerente, tá vendo? Só que antes, faça um treinamento com ele. As pessoas falam assim, Rogério, pra gente, né? Porque vocês vendem treinamento, palestra, vocês... Não! Preste atenção. Sabe o que é caro? Não é contratar uma empresa especializada, não.
Caro é você ter um funcionário incompetente dentro da sua empresa. Isso sim é caro. Isso é bastante caro. Você tem um funcionário que você paga todo mês a ele e ele não rende nada. Eu acredito assim, vender é uma arte, né, André? Uma arte. Isso. Existem pessoas que têm esse dom de vender desde pequeno. Tem pessoas que são mais Porque, comunicativas, tipo né? assim, a gente vê o Silvio Santos contando a história dele, desde pequeno ele vendia produtos, foi pro meio da rua, era camelô, né, que está Era. o nome, tudo, e criou essa grande empresa. Tudo. Olha o exemplo do Silvio Santos que o Rogério citou aqui agora. Ele morava em Niterói e ia para o Rio de Janeiro vender alguns Isso. bala, bombons, e ele observou que na travessia ele poderia fazer o serviço dele, vender algo que aquele público comprasse. Ele fez um acordo lá com o pessoal das balsas, olha no que deu. Entendeu? É visão. Ó, você precisa ter visão empreendedora. E, André, você está falando de vendas ou de empreendedorismo? Presta bem atenção. Você, como um profissional, você é uma empresa. Você, como ser humano, você é uma empresa. Você precisa cuidar de você. Eu, para vir fazer esse programa aqui, eu tive que escolher roupa. Eu tive que cortar cabelo, eu tive que fazer barba, eu faço maquiagem, boto roupa, chego mais cedo aqui para me posicionar. Então, eu estou cuidando de quê? Da minha imagem. Eu não estou vendendo? Eu estou vendendo o que aqui para vocês? Credibilidade, simpatia, atendimento, o produto, que são as informações, não é isso? A mesma coisa são vocês. Precisa estar atento a isso. Porque se não estiver atento, olha, quem traz o maior... Vou falar assim, o caminhoneiro. O caminhoneiro é quem abastece o país, não é isso? É. O caminhoneiro, ele vende o quê? Ele vende serviço. Ele vende frete. Ok? Quem é que mais vai vender frete? Quem mais for mais rápido, sem ser irresponsável, tá? Para deixar claro, quem for mais rápido, ok? Quem tiver pontualidade, quem tiver todos esses requisitos que nós colocamos aqui, vai estar sempre tendo frete. Por quê? Porque o mercado é carente de profissionais competentes. E se você tem uma X competência, ok? Você já está anos na frente de alguns vendedores. Aí que você perguntou, a pessoa nasce, pode ser, eu tenho uma neta de 3 anos que é hipercomunicativa. Mas ela vai ser uma vendedora top? Vai montar um emprego? Não sei. Mas ela já tem um aspecto muito bom, que é comunicação. Comunicação faz Aí toda a quando diferença. você vai procurar técnicas e ferramentas no mercado, ainda mais hoje, Rogério, com tantos treinamentos online que tem gratuito. E as pessoas, tem pessoas, André, que a gente aqui está gravando, tem alguém por trás acompanhando a gente, tem luz, pra gente é muito comum a gente gravar, pode repetir isso, volta num vídeo. Tem pessoas que, para elas, falar em público, abordar alguém é a coisa mais difícil da vida. Aí é que eu tô... Aí pronto, você tocou num aspecto muito legal. O primeiro medo do ser humano, o maior medo é da morte. O segundo é de câmera e falar em público. Aí, mas calma, vamos lá. Mas essa pessoa que já detectou lá com seus... Né, na sua adolescência, que não é uma pessoa comunicativa, tem gente que não vende R$10 por 5. Ok? Então essa pessoa ela tem que se preparar diferente. Ok? Ela pode parar de produção para poder produzir celular, para poder o André Pimentel vender. Ok? É você se conhecer. É isso que nós falamos aqui o tempo todo no nosso programa Foco Sucesso. Você precisa se conhecer. Porque quando você se conhece, quando você olha para dentro de você e diz, poxa, o meu perfil é esse aqui, você vai trabalhar em cima desse perfil. Só que às vezes as pessoas falam assim, André, mas eu queria ser médico, mas eu não tive condição na vida. Acontece, eu não tive condição na vida. Então hoje eu faço exatamente isso por isso. Mas o que é que eu quero falar para vocês? Para ser médico, existem faculdades públicas, existem faculdades da federal, não existe? Existe. Você tem que fazer um planejamento de ser o melhor aluno na escola para ganhar a bolsa. Então, é um planejamento, ok? Aí, porque muitas vezes as pessoas, no meio do caminho,
tem um sonho, eu estou botando médico porque eu sei que precisa de muito tempo de estudo, tá? Que é para vocês entenderem. As pessoas precisam entender que tudo tem que ter um começo, um meio e o sucesso. Não é fim, é o sucesso. Tá certo? Você precisa entender. Aí é quando ela sabe a aptidão dela, mas ela não coloca em prática, quando o tempo passa, o que é que resta para ela? Vender serviços ou produtos. Nada contra, mas não é o perfil daquela pessoa. Aí são pessoas que às vezes você encontra, principalmente quando nós fazemos um processo de coaching, a pessoas frustradas da vida que estão fazendo exatamente o que não gostam. Como também tem pessoas formadas que estão fazendo exatamente o que não gostam e gostam de ser vendedores. É porque, assim, eu vejo assim que no ambiente de trabalho tem aquelas pessoas que muitas vezes estão ali trabalhando, vendendo, e por isso que a empresa deve chamar um especialista, porque o André fala muito isso, que antes dele tomar conta de uma empresa, ele vai olhar as pessoas, vai cuidar das pessoas. Tem muita gente que está vendendo um produto ali que, na verdade, ela é tímida, ela vai por necessidade, porque ela precisa trabalhar, mas para ela é muito difícil abordar um cliente, perguntar para ele, enquanto outros é a coisa mais fácil, tudo bom, bom dia, como é que tá? Para outra pessoa abordar a outra, ela não consegue. Então, mas, como o André fala muito isso, que a gente chama um especialista, existe especialista que entra naquela empresa, pega aquele grupo de pessoas e vai trabalhar elas e vai destravar aquilo que está preso nela, que muitas vezes foi um trauma, alguma coisa na infância, alguma coisa que parou ela ali. E ela precisa soltar para poder caminhar, é isso? Exatamente isso. Na consultoria empresarial, porque nós estamos o tempo todo em empresas, através da consultoria empresarial, certo? Ministramos curso, palestra e treinamento, nós estamos sempre em contato com nossos clientes. Então, muitas empresas, tinha empresa, Rogério, que vendia 1x e ela tinha capacidade de vender 5x. Por que é que não vendia? Porque não tinha profissionais capacitados dentro da empresa. Não tinha da liderança ao vendedor. Então, o que é que nós fazemos? Detectamos. Inclusive, às vezes, vendedores que estão no lugar errado, que não era para estar ali. Ok? Então, vamos lá. E essas empresas estão vendendo hoje 3, 4, 5x. Por quê? É mágica? Não, não existe mágica. Existe trabalho, existe competência, existe técnicas e ferramentas. Que se você aplicar na sua vida... tem pessoas que tinham uma avó, né, há 80 anos atrás, 60 anos atrás, tinha uma avó que a avó fazia bolos maravilhosos. Só que a avó vendia 10 bolozinhos por dia. E um neto pegou a receita da avó, evoluiu a receita da avó e hoje tem 10 delicatessen dentro de uma cidade. Mas por que ele fez isso? Visão empresarial. Começou a vender, ele começou aqueles bolos ter um preparo diferente, a quantidade começou a aumentar através do que ele aplicou no mercado, hoje com internet e tudo isso, e foi o que ele fez? Foi abrir o primeiro ponto dele. A avó vendia 10 bolos, ele começou a vender 100, começou a vender a 200 e assim sucessivamente. Hoje ele tem uma cadeia de delicatessen. Por quê? Visão empresarial, vendedor, comunicativo, aplicou todas essas técnicas e ferramentas que nós estamos falando com vocês aqui há mais de 30 minutos e a vida dele se transformou. Porque não tem mágica. Pessoas que pegam um ônibus, tem vendedores dentro do ônibus. Olha um vendedor dentro do ônibus. Olha um vendedor vendendo coco na praia. Tudo isso nós observamos. Nós fazemos visitas. Nós temos um programa que nós damos dicas de sucesso dentro de um programa. É um quadro, Negócios de Sucesso com o André Pimentel, várias dicas. Inclusive, Rogério, nós vamos até estar dentro de algumas empresas fazendo esse quadro. Mas especialista, pergunta exatamente isso. Então, o que é que nós fazemos? Nós andamos na cidade para poder entender necessidades, entender abordagens. Para quê? Para que nós possamos aplicar dentro dos nossos treinamentos. Porque não é só na teoria. Tem a prática. Eu tenho uma prática. Eu sou vendedor desde 8 anos de idade, quando eu comecei a vender jornais e bombons nas ruas de Salvador. Dos 8 aos 18 anos, eu fui vendedor de rua. Vendia tudo que você podia imaginar. Nós estamos em 2023. Hoje nós estamos na tecnologia, ela está
avançadíssima, cada dia mais, a internet, tudo. O que mudou de vendas nos anos 80, 90, 2000 e pós-pandemia? Tecnologia. A tecnologia chegou para ajudar. Só que a tecnologia hoje, ela acelerou muito. E aí o que é que acontece? O vendedor amador esquece. Esquece, vai ficar para trás. Hoje existem especialistas em vendas pelas redes sociais, pela internet. Ok? Então, hoje a concorrência, antigamente tinha a concorrência do bate na porta. Quem batesse na porta primeiro, chegava no cliente. Eu fui vendedor de livros. Eu batia nas portas. Então, quem chegava primeiro, batia e vendia os livros. Então, aquele vendedor que bateu na porta depois, perdeu a venda. Hoje não. Hoje é quem mais se destaca na internet. Quem mais se... Tem... André, continua tendo vendedor de porta em porta? Tem. Inclusive, é um filme que eu recomendo para vocês. De porta em porta. É um vendedor, um filme fantástico. De porta em porta. Anotem e assistam. Aí o que é que acontece? Esse vendedor de porta em porta ainda existe. Mas só que esse vendedor de porta em porta, hoje, ele está na internet. Hoje, até os vendedores como é que se chama? De água, que vende naquela caixinha de isopor, ele tem um quê? Para poder vender, para acelerar as vendas dele. Ele tem Pix. Você vai vender e você fala assim, quanto é uma água? Ele diz, R$2. Ih, só tem um 10. Passa um Pix para mim. Entendeu? Todo mundo tem Pix hoje. Então a tecnologia chegou para ajudar e acelerar. Isso. Hoje você só não vende o que você não quer, porque se você quer vender hoje, eu quero vender essa blusa, esse roupão aqui, né? Eu quero vender esse casaco. Aí eu vou vender. Tá novo em casa, você pode fazer um brechó ou você pode anunciar na internet, não é isso? Isso. Então tudo hoje é acelerado. Só que quem sabe mais nesse segmento vai vender mais. A venda, ela é algo assim, eu acho fantástico como você consegue vender de um bombom, um exemplo, a uma casa da Xuxa, que um cara desse que vai vender uma casa dessa por milhões. Ele não é qualquer pessoa, ele não é qualquer vendedor. Ele é um cara que se destaca e foi escolhido para vender a casa de uma pessoa que ali são milhões. Né? Tanto um exemplo, 50 milhões, 60. A arte de vender um negócio desse para outra pessoa, mostrar credibilidade. É como você falou, quem está à frente se destaca. Se destaca. Então, e hoje você pode treinar o tempo todo. Hoje você pode treinar o tempo todo. Então são pessoas ligadas. Tá certo? Nós, para poder estarmos nesse programa aqui, nós temos um diretor de programa cuidando do programa. Se tiver uma falha, ele comunica para a gente. Ou seja, é o trabalho que ele faz, que ele tem uma entrega boa. E acaba saindo tudo perfeito para vocês. Então, vocês só precisam entender isso. Mas esse nosso diretor, ele treina todo dia. Ele estuda todos os dias. Entendeu? Para quê? Para que ele entregue um serviço perfeito. Nós somos a mesma coisa. Então, o que é que você está fazendo, Rogério, para você entregar um serviço perfeito? Lembre-se, você tem que deixar... Lembra do vendedor que pediu para que eu não demorasse, que ele ia sentir saudade de mim? O que é que ele fez ali comigo? Ele vendeu o quê? Simpatia. Então, ele deixou uma semente de 5 anos que eu falo em todas as nossas palestras, os nossos treinamentos. Ele simplesmente vendeu uma simpatia para mim e eu falo o tempo todo dele. Agora, interessante, tem lojas que a gente entra, que eu já entrei, a gente procura um vendedor e não acha. Você fica procurando, não sei se você já passou por isso. Porque você com a informação e não tem, né? Informação, você procura um preço, você gostou daquela camisa, eu não acho o preço nela. Já vai, eu acredito que já vai das pessoas que lideram esses exatamente. Então, um cliente não pode chegar numa loja e ficar solto. Não pode. O cliente ele tem. Lembra que eu falei de atendimento no começo? De você não ser o vendedor fantasma? Bom dia. Aqui na orelha dele? Não pode. Então você vai para frente do cliente, né? E se apresenta. Pô, pois não, como eu posso lhe ajudar? Bom dia, boa tarde. Agora, imagina o cliente entrar na loja, rodar a loja toda e não ter uma pessoa para poder atender ele. Então, pode ver que essa loja ela é fadada a fechar. Exatamente. Tá certo? Porque ela precisa pagar a conta. Como é que paga a conta? Vendendo. Se não tem vendedor, e às vezes os vendedores... Atenção, vendedor. Ó, tá no telefone. É desse jeito. Aqui, ó, no telefone e esqueceu do que tem que fazer. Uma dica importante para você que tem restaurante, bares e restaurantes. Dica importante, dica de sucesso, mais uma.
tem as datas comemorativas, né? Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia dos namorados. Você vai em um restaurante que você frequenta o tempo todo e, naquele dia, o atendimento, você pede um suco, 1 hora. Eu queria fazer o cardápio, 2 horas. Aí, quando você fala, vem alguém e fala assim, é porque hoje o movimento está muito grande. Eu respeito. Mas sabe quando é que eu volto mais lá? Não volto mais. Por quê? Porque se tem a data comemorativa, se vai encher seu restaurante, ali é a hora de você vender seu serviço. Agilidade. Um serviço, prestar um serviço. O cliente que vai lá e diz, poxa, tinha 10 pessoas na minha mesa, né? A família toda reunida, todo mundo bem atendido. Nós comemos, bebemos, comemos sobremesa, os netos brincaram, as crianças, os filhos brincaram no parquinho, e nós passamos 1 hora e meia, mesmo cheio, o atendimento foi primeira. Só ali ele conseguiu uma mesa, 10 pessoas para dar referência dele. Aí, quando você passa 4 horas, que acaba sendo, a comida vem fria, a carne vem crua, né? O refrigerante vem quente, o suco. Aí, quando você questiona ele, ele fala assim, é porque o movimento hoje estava muito grande. Eu vi isso uma vez, acho que a gente estava já almoçando, nós dois, alguma coisa assim. Era um rodízio e você pediu uma carne e rodou uma carne, demorou que só para chegar. Eu não quero comer aquilo. Lembro disso, foi numa churrascaria mesmo. Rodando, não, porque o movimento está muito grande aqui. Tem uma frase nessa caneca aqui, que é uma frase que eu falo sempre. Torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Quando você se torna imprescindível, lembra da pessoa do ar-condicionado que eu falei no começo do programa? Então, quando eu penso em ar-condicionado, eu penso naquela pessoa. Ele se tornou para mim imprescindível. Tanto que eu uso para mim, como eu referencio ele. E você está fazendo o quê? Para que você seja uma referência. Volta a lhe falar, você pode ser uma referência como médico, como dentista, como advogado, como professor, como eletricista, como pintor. Uma referência. Você tem que se tornar uma referência. Quando você se torna uma referência, sabe o que é que acontece? Primeiro é a agenda cheia, Rogério. Quer que eu diga um negócio? Eu já fui em algumas lojas, isso já aconteceu. Eu já fui em alguns restaurantes e eu quero ser atendido pelo Rogério Shoa. Aí ele fala assim, o garçom, ele fala assim, na minha, como é que ele chama, ilha, eu não sei como é, eu não lembro agora o termo, né? Na minha região ali, tá tudo cheio. Sabe o que é que eu faço? Fico esperando em um lugar reservado. Aí diz, quando vagar uma mesa, você me chama. Pelo atendimento dele. Aí eu lhe pergunto, aquele garçom deve ganhar mais comissão que todo mundo. Porque vale a pena esperar ali. Ele é imprescindível. Ele sabe tudo. Deu para entender? Ele tem atendimento, ele é cortês, ele entende dos produtos, ele fala dos melhores produtos, ele fala da promoção do dia. Então, é esse diferencial que você que está assistindo o nosso programa precisa entender que se você tiver, você irá se tornar imprescindível, Rogério. Agora, André, quando eu chego na loja, aliás, acontece de eu passar em algumas lojas, eu vejo 10 vendedores na frente de uma loja, cara. Eu fico assim pensando, quando a pessoa entra, corre os 5 atrás de você ali. Tem alguma coisa errada ali? Eu particularmente, já falei em uma loja que isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Porque 10 vendedores na frente da loja parece 10 seguranças. Isso acontece mesmo. Então, o que é que acontece? Aquilo assusta o cliente. O cliente ele vai entrar e já vai dizer assim, poxa, eu quero comprar um sapato, mas se eu passar por esse corredor polonês aí, é assim que chama, eu vou ser abordado de tudo que é lado e eu não vou não. E passa direto. Isso é uma verdade. Então, tem que ter cuidado. Os vendedores têm que estar em pontos estratégicos. Ok? E fora isso, às vezes já tem loja que você passa e vê, e eles estão naquela conversa ali de futebol, exemplificando, aquela confusão toda, que você tem até medo de encostar. Então, tudo afugenta. Então, você como líder dentro de uma loja, coloca seus vendedores em pontos estratégicos. Muitas vezes vão ser por vez. Vamos para o sorteio, né? Primeiro cliente é do Rogério, segundo é do Pimentel, terceiro é do nosso diretor aqui que está gravando o programa. Entendeu? Então, isso
Pode acontecer na sua loja. Agora, isso é o quê? Gestão. É o que nós falamos o tempo todo dentro do Instituto Pimentel. Gestão, você precisa saber gerir. O vendedor, ele precisa saber gerir a carteira dele. Eu conheço vendedores, Rogério. Eu vou em empresas e eles bateram a meta lá no dia 18. Ele já bateu meta. Sabe o que é que ele faz? Ele para de vender. Aí ele fala assim, não, Pimentel, porque se eu continuar vendendo, eu vou ganhar até um pouquinho a mais. Só que o meu diretor, o meu gerente, ele vai aumentar a minha meta. Ele tem medo. Ele não confia nele, não confia nos produtos. É quando nós vamos explicar para ele que a empresa precisa de vendas. E muitas vezes, também, você que é dono de empresa, tem lojas, a mensuração da sua meta, ela está fora da realidade da empresa, para baixo. Tem empresas que mensura muito alto, assusta, e tem empresas que muito baixo, e ela não consegue pagar as contas. Então você precisa entender que isso aí nós já falamos em 2 programas anteriores sobre gestão financeira dentro das empresas, tá? Falamos sobre precificação, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, dentre outros assuntos, tá? Então, nós já falamos sobre isso. Você assiste o nosso programa, tá no YouTube, que vocês vão entender sobre isso. Porque senão, você acaba mensurando. Você tinha que vender, Rogério, 10 sapatos, você bota para vender 4. Só que 4 não paga a conta. Até o vendedor não ganha dinheiro. Entendeu? Isso é gestão. Gestão empresarial, tá? Não é culpa do vendedor. Eu só estou dizendo que o vendedor, quando ele bate a meta dele, ele não quer mais vender. Ele fica seguro naquela zona de conforto. Exatamente pronto, eu não preciso isso. mais. É interessante isso. Vender, tipo assim, eu quando eu viajo e alguma igreja, alguma pessoa me contrata, eu não estou vendendo meus serviços. Isso. A minha vida, como eu me comporto, tudo conhecimento vai avaliar para a próxima vez. Eu posso voltar novamente, você eu posso vende voltar voz nunca que mais. você é um cantor. Isso, eu posso voltar nunca mais ali, eu posso voltar a ser querido, fechar outra agenda. Então, estar bem informado, estar bem atualizado sobre vendas, isso é muito importante. Agora, uma coisa interessante, André, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já às vezes que eu viajo para São Paulo, até mesmo aqui é um pouco difícil aqui em Fortaleza. A gente encontra muitos vendedores coreanos, vendedores de outra nacionalidade. E às vezes quando você vai comprar um produto, você vai comprar algo, tipo essa caneca, você chegou lá, que essa caneca vem de fora, essa caneca quanto é? Tanto. Acho que eu não vou querer ela não. Então o coreano a pessoa já fica grossa com você, já vira as costas, aquela coisa toda. Nós, aqui, brasileiros, nós, Ceará, a gente tem da gente mesmo, essa simpatia a comunicação. Da comunicação com o próximo. É uma comunicação mais assertiva. Mais assertiva com o próximo. Às vezes não. Geralmente, o que é necessário é ter uma pessoa um especialista como você, conduz aquela pessoa, que ensina ela a entender melhor, a tratar melhor os outros, a não falar alto, a falar, não grite com o seu cliente, fala, mas calma. Você tocou num aspecto muito bom, que você falou de estrangeiros no Brasil que passam a vender, né? Uhum. Passam a vender, porque eles precisam sobreviver. Uhum. Como ele vem de uma outra cultura, aí o que é que aconteceu? Ele não estudou a cultura brasileira, Uhum. que é o que nós estamos falando aqui o tempo todo. De você conhecer seu cliente, de você conhecer o local, a cidade. Eu vou dar um exemplo. Se eu vou para o sul, eu posso usar uma roupa dessa, da rua. Aqui no Nordeste, em Fortaleza, 35 graus, 33 graus, 30 graus, se eu saio no dia, no meio da rua com a roupa dessa, não vai dar certo. Por quê? Vou transpirar muito. Então, eu preciso entender do local onde eu vou para saber qual roupa eu vou utilizar. Ok? A mesma coisa, o vendedor aí, estrangeiro. Ou o vendedor, até eu vou chamar de um estrangeiro dentro de outra cidade, que é aqui alguém que sai de um estado para o outro. Você precisa entender daquela situação, daquele estado, daquela cidade. Como o povo fala. Muitas vezes, uma palavra que você vai falar vai soar tão ruim naquele local que você vai arrumar inimigos. Mas na sua cidade é uma palavra legal. Então, você não fez um estudo de mercado.
você precisa fazer um estudo de mercado. Quando você faz um estudo de mercado, você passa a entender, que é o caso que você falou das pessoas estrangeiras, né, que você já deve ter passado alguma coisa nesse sentido, e que essas pessoas acabam não se comunicando corretamente. Ela vem de uma maneira que pode ser até áspera. Não é isso? E é áspera. Pronto, mas aí por quê? Porque na cidade dela é como se estivesse chamando de meu amor. Ok? Só que na nossa cidade é diferente. Existem os dialetos na cidade, né? É uma comunicação diferente no nosso Brasil, um Brasil tão grande. Então, isso é o quê? Estudar o mercado, Rogério. Eu acredito que conhecer o cliente em si é muito importante. Tipo assim, eu sou uma pessoa, Rogério, eu tô andando no centro, eu gosto muito de andar, você sabe disso. Eu chego nos lugares, eu não gosto de tocar em mim. Não toca em mim. Pronto. Às vezes a pessoa vai conversar com você, vai vender a coisa para você, pois é, não sei o que, eu não gosto disso. Tá vendo? Não toque. O vendedor que conheceu o cliente, quando ele tocar no Rogério, que o Rogério se esquivar assim, ele já disse, esse eu não posso tocar. Se eu tocar, eu vou afugentar ele. Isso é o quê? Entender de comportamento. É a área comportamental. Já tem outras pessoas que gostam de um abraço, que gostam de um beijinho, aquela coisa. Eu não gosto disso. Gosto de ser bem tratado, gosto de conhecer o produto, tal, pronto. Então, conhecer o cliente, saber um pouco sobre o cliente, e aqui tem uma coisa bem legal, mantendo contato com o seu cliente após todo o processo. Isso faz toda a diferença. Você pode dar você tem Instagram, você tem seu WhatsApp, para a gente mandar alguns lançamentos para você. Eu estou vendo que vai chegar algumas coisas novas. Cada pessoa dá ou não, tudo. Eu acho que isso aí, fidelizar o cliente é muito importante. Porque tem pessoas que, às vezes, você chega na concessionária e você gostou daquele carro, aí a pessoa vendeu aquele carro para você e acabou. Ela não quer mais saber de você. Não existe após-venda. Ligar para você, André, tudo bom? Como é que tá o carro? Tá direitinho? Tá precisando de alguma coisa? O pneu tá bem, tá legal? Tá... Esquece, o importante ele queria só vender aquele carro, vender só aquele, tchau. Exatamente isso. Então, você ligar para o seu cliente, perguntar se você vendeu um celular, aí você tem um telefone do cliente, aí você mandar uma mensagem, às vezes você não quer ligar, até para não incomodar, mas você mandou uma mensagem no WhatsApp, aqui é o vendedor André Pimentel, a senhora comprou um telefone aqui na minha loja, tá tudo bem com o aparelho, tem alguma dúvida? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Pensa bem as pessoas. Hoje tem uma lavagem legal de carro, uma promoção, você pode vir. Exatamente, então isso você precisa passar a entender. A galera gosta, às vezes ela não quer às vezes eu não estou nem, André, interessado naquilo, mas chegou aquela mensagem, chegou novidade, sei o quê, vou dar uma passada lá. Pronto, exatamente. Convida, não seja insistente. Eu recebo sempre mensagens aqui no meu telefone de vendedores, de lojas, várias lojas. Eu acho legal porque, eu passo a treinar quando ele manda para mim e eu vou lá, passo, digo, vi sua mensagem, legal. Sempre que tiver uma novidade, me informa. Isso é muito importante. Mandar uma mensagem sua data de aniversário, final de ano. É só entender, estar perto do seu cliente. Não deixar ele escapar, porque o cliente, ele escapa rápido. Lembre-se, a primeira parte que você protege do seu corpo é seu bolso. Certo? Nosso programa está até chegando ao final, mas eu vou deixar uma frase bem legal para vocês. Ninguém quer comprar nada, Rogério. Ninguém quer comprar nada. Mas todo mundo compra tudo. Ninguém quer comprar nada. Quando você está na rua, você está na praia, passa um vendedor de coco, sol quente, você está ali, você está até com sede. Ele fala assim, será que é um coco? O coco está gelado? Você diz logo não. Aí quando ele está andando, você começa a ter sede, aí você chama. É a primeira reação. Mas por quê? Mas ninguém quer vender nada. É a abordagem, características, benefícios, saber como vender. Eu vou dar um exemplo. Uma água custa R$5 na rua normal. Em um deserto, quanto custa uma água dessa? Uma fortuna. Se você vai para o deserto, eu dei um exemplo dentro de um treinamento nosso, falei, quem vai para o deserto vender água, observa os clientes, quanto tempo ele vai estar andando. Porque nesse momento agora, se você ofertar água a ele por R$2, ele não quer. Mas depois que ele está no deserto lá, 10, 15, 20 minutos com aquele sol de 50 graus, a água pode ofertar por 50 que ele compra. Então, é você saber abordar o seu cliente. Quando você sabe abordar e oferecer o produto no tempo certo, pode ter certeza
e o resultado vai aparecer. E a gente- Rogério, nosso programa está chegando ao final. Pra você ver, passa tão rápido, a gente nem abordou muita coisa aqui. Né? Não. Mas tem muito, nós vamos falar mais sobre vendas, tá? Nós vamos falar mais sobre vendas, porque não dá só em um programa para nós falarmos. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre bom estar perto de você, trocando essas figurinhas, tá certo? Você em casa, muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe o nosso programa no YouTube. Tem aqui, vai passar nos caracteres. Também tem o nosso canal no Instagram, que é André Pimentel Sucesso. Tem o nosso WhatsApp. Compartilhe o nosso programa. Envia para aquele amigo seu que precisa desse treinamento, alguém que está precisando, alguém que você já detectou. Dê seu joinha, curta, porque isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Ok? E se inscrever no canal também, né? Se inscrever no canal, Importante se porque inscrever. Tem muita dica no canal. Tem dica de sucesso e no Instagram também, André Pimentel Sucesso, e no canal do YouTube, André Pimentel Sucesso. Ok? Obrigado, Rogério, mais uma vez. Eu que agradeço. Um forte abraço, sucesso sempre. E assim encerramos o nosso programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.